sobre como é que vocês se relacionam com a academia, como é que vocês se relacionam com a universidade, de uma maneira geral. A pergunta que não quer calar é: você concorda com o resultado? Essa é uma questão importante para a gente dar continuidade em relação à nossa conversa aqui, tá? Fica aí a informação sobre isso, porque essa é uma das questões que nós vamos tratar hoje. Aproveitando isso, eu digo para você, peguei essa frase, acho que ela é bem oportuna. Cada um de nós tem a responsabilidade de saber quem é e para onde deseja ir. A missão está definida, a tarefa é cumpri-la sem olhar para trás. Vocês têm essa missão, obrigatoriamente, de entender quem vocês são, o que vocês querem e como é que vocês, a partir destas informações, né, a partir destas observações de vocês mesmos, vocês podem e devem utilizar isso para que vocês possam construir o que vocês entendem de melhor para a formação de vocês na vida, dos mais diversos tipos de ambientes, tá? Então, a ideia é justamente trazer para vocês algumas das recomendações, algumas das mudanças que foram importantes para mim, para que eu me transformasse numa aluna melhor. Espero que vocês também possam aproveitar, tá? Vamos lá. Opa. O que eu trouxe aqui de dados para vocês? Os números dizem o quê? Que 8 em cada 10 universitários e profissionais recém-formados não sabem o que fazer profissionalmente. Essa é uma pesquisa de uma empresa que faz análise de recrutamento de seleção, e ela produziu essa pesquisa em 2019. Eu duvido muito que essa pesquisa tenha mudado tanto. Eu imagino que, na realidade, não tenha tido tantas alterações assim. Mas, o que isso nos diz? Muitos de vocês passam pelo processo de formação dentro da graduação sem necessariamente terem essa definição clara de como é que vocês vão aplicar esses conhecimentos. Não só no nosso curso de economia, mas em todos os cursos universitários nós observamos que existe, sim, esse tipo de condicionamento, esse tipo de questão que muitas vezes não é resolvida ainda durante a graduação. E nós temos algumas justificativas para isso, tá? Uma outra informação importante é que 29% dos jovens entre 15 e 29 anos, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, não estão trabalhando e nem estão estudando. E essa já é uma pesquisa mais recente, que está avaliando aí esse período também da pandemia, mostrando para a gente que existe um abismo cada vez maior entre o que a universidade produz e o mercado de trabalho quer. Então, a gente precisa entender o seguinte: diante dessas informações, quero que vocês consigam avaliar que a formação de vocês, ela tem que ter um nível muito mais alto de liderança da sua parte do que em outros períodos, em outros processos. Por isso que a intenção aqui é justamente mostrar para você que esse descolamento, ele não vai ser ajustado institucionalmente no curto prazo, muitas vezes no médio prazo. Se for ajustado, vai ser no longo prazo. E enquanto isso não acontece, quem vai ter que fazer essa mudança é você, aluno. É você que está dentro do ciclo inicial ou você que está chegando ao final desse ciclo de formação. Você precisa tomar aí algumas medidas para que você consiga acessar esse mercado de uma maneira mais facilitada, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco menos insegura, como a gente observa em muitos casos. Qual que é aqui a ideia? O que eu gostaria que as pessoas tivessem me dito que eu não tive, que eu não recebi de orientação, que eu não tive de formação? Eu vim de uma família muito simples, eu sou a primeira da família da minha mãe, do meu pai, né, enfim, eu sou a primeira que conseguiu se formar na graduação. Fui a primeira também dentro da pós-graduação. Então, eu tive uma responsabilidade maior do que os meus irmãos. Só que tem uma questão muito interessante, eu sou a mais nova, eu não sou a mais velha. E isso tudo me fez ter que desbravar uma série de
comandos, uma série de intenções, de vontades que muitas vezes foram limadas de mim. Então, para você entender esse processo, a minha sugestão é que você comece a entender também quem você é. Não está aqui por ordem de importância, mas a ideia é fazer com que você faça essa reflexão contínua de quem você é. Hoje, uma palavra que está muito na moda é dizer o seguinte: eu sou antissocial. E eu falo porque eu observo muitas vezes o comportamento de vocês, e aí eu escuto às vezes um ou outro falando para mim: não, professor, eu sou antissocial. E eu viro assim, né? Especialmente quando eu estava com vocês um pouco mais próxima ali em sala, eu falo: mas você não é antissocial. Pela minha observação, tudo bem que eu não sou uma especialista em você é um especialista em si mesmo, mas não configura como a postura de alguém que é antissocial. E por que eu estou falando sobre isso? Muitas vezes, o grupo com o qual você anda caminhando está te mandando mensagens que não condizem com quem de fato você é. Não estou dizendo que você não possa ser tímido, se for realmente essa a sua essência, que seja, mas que realmente traduza o ser humano que você é, e não o que as outras pessoas disseram para você. Porque, de novo, eu passei por isso. Eu fui muitas vezes selecionada e orientada a vestir, a ter um tipo de comportamento que não era o que eu normalmente teria. Não seria um comportamento que normalmente eu mesma escolheria. E aí isso tudo se traduziu na formação depois de um tipo específico de ação da minha parte que me prejudicou em uma série de itens. Então, a minha sugestão, e por isso até a pergunta do quiz que eu passei para vocês, é que tipo de aluno você é, para que de fato você identifique se é, na sua opinião, o resultado configura quem você de fato significa para você mesmo. Porque essa é uma questão importante, tá? Que eu não fui orientada, ninguém mencionou isso para mim em relação ao mundo, a minha relação com o mundo, a minha relação profissional, e faz toda a diferença. Isso muda a maneira como você atua em sala, atua no trabalho, com a sua família, com seus amigos, tem efeitos positivos em larga escala. Outra coisa que é importante, e que vocês de certo modo já sabem, o gerenciamento de tempo de vocês. Cuidado com esse amanhã eu faço. Dentro da universidade você está criando um compromisso, e esse compromisso ele tem prazos, e esses prazos podem se acumular se você não tiver um bom gerenciamento de tempo. Não vou entrar aqui no detalhe, mas você acabou fazendo uma opção pelo curso. E como a gente já conversou, né, ouvimos na primeira palestra da segunda, ontem a gente teve a oportunidade de ouvir do professor Guide, a questão é trabalho, é esforço. E quanto mais vocês avançam nos ciclos ao longo do curso, mais vocês percebem que os compromissos, eles vão se transformando em compromissos mais exigidos da parte de vocês. E isso não vai mudar. Com o tempo, saindo da faculdade, vocês vão encontrar ciclos mais difíceis ainda de serem superados. Então, quanto antes você dominar a estratégia de gerenciar o seu tempo, que é escasso, melhor. De maneira, por exemplo, simples. Está acompanhando a aula, esteja dedicado à aula. Converse com a família, converse com os amigos, mas, gente, durante esse período da aula, eu vou me dedicar totalmente, para que eu tenha uma redução no número de revisões, no número de aulas, para complementar a compreensão, para que eu possa aproveitar e fazer só, por exemplo, uma revisão daquilo que eu já aprendi. Outra coisa que é importante, a teoria dos jogos. O que vocês muitas vezes fazem? Vocês aplicam ao longo da faculdade a visão extremamente individualista. Para quem ainda não conhece a teoria dos jogos, aí quem está ainda no primeiro semestre, vocês podem dar uma pincelada sobre o dilema do prisioneiro. E, de maneira geral, vou dar um spoiler aqui, falando para vocês o seguinte: se os dois que estão sendo acusados ali, né, tivessem tomado decisões que fossem baseadas na cooperação, eles teriam uma redução da pena, eles ficariam livres mais rápido. Vocês precisam ter essa seleção, de entender que vocês estão passando por um mesmo processo de formação, e
o quanto antes vocês se juntarem nesse momento e se organizarem, mas com um compromisso de fato de serem pessoas mais evoluídas, mais conscientes da sua participação, mais fácil vai ser esse processo. Socialize, mas selecione as pessoas que podem opinar na sua vida. Essa também foi uma questão que eu aprendi ao longo dos últimos anos. Vocês precisam, pegando o gancho, manter contato. Infelizmente, para quem está nessa modalidade, vamos dizer assim, nos últimos 3 semestres, 4, talvez, vocês tenham tido mais dificuldade de encontrar, ao longo das aulas, colegas que mantenham aquele cuidado que a gente tem dentro do presencial. Que cuidado é esse? Sabe aquela pessoa que chega mais cedo na aula e guarda o seu lugar? É isso. Dentro dessa modalidade que a gente agora está se ajustando, falta um pouco dessa preocupação com os outros, com os demais. Em que sentido? Quando a gente diz o seguinte, poxa, o Marcelo não está aqui, vou mandar uma mensagem para o Marcelo agora no WhatsApp. Marcelo, você não vai conectar? A palestra já começou. Falta isso. E aí, de novo, você vai ter que meio que assumir essa responsabilidade de tentar encontrar dentro das aulas, dentro dos grupos, dentro das próprias redes sociais ali que vocês têm para tratar dos assuntos acadêmicos, esses grupos que são importantes para a sua formação como aluno. Aqui é uma das maiores oportunidades que vocês possuem para encontrar amigos para o resto da vida. Eu falo isso porque, pela minha experiência, eu sempre fomento isso para vocês. Não percam a oportunidade de fazer grupos, de trocar experiências, porque nessas horas vocês formam o seu networking. E vocês conhecem pessoas que podem acompanhar vocês para a vida. Claro, você vai ter que fazer seleção. Nem todo mundo tem o mesmo objetivo que você. Nem todo mundo vai conseguir opinar sobre a sua vida e saber exatamente o que você está passando. Nem todo mundo tem o cuidado que a gente espera em relação a como se comunicar conosco. Mas nós temos a condição, nós podemos controlar essa variável de com quem nós vamos compartilhar a nossa vida, com quem que a gente vai dizer, né, construir as informações que são mais importantes. Então, eu menciono aqui que é importante você socializar. Se um professor fizer uma atividade acadêmica que seja bacana em relação a participar da sua vida ali, trazer um colega para perto, participe. Eu sei que é mais difícil, eu sei, mas se isso não acontecer por conta de uma iniciativa do docente, que você se desafie a fazer essa mudança, porque vocês podem encontrar, e eu tenho certeza, esse esforço, porque essa construção do ciclo fica mais fácil. Estágios e oportunidades. Isso aqui está linkado com a construção desse grupo de pessoas que vocês muitas vezes encontram nessas salas do Zoom, mas que não interagem. E se você... Agora eu estou sentindo que, na realidade, o curso de economia tem tido grandes oportunidades em termos de estágios, o que é muito bom. Mas nem sempre essas oportunidades estão necessariamente conectadas com a área que você quer atuar. Então, a minha sugestão é que, se for possível, busque, converse com as pessoas que estão estagiando dentro das áreas que você tem interesse e, até mesmo, se possível, verifique a possibilidade de acompanhar essas atividades por uma semana que seja, tá? Para que você tenha uma certa noção de em qual local você quer realmente atuar, para que você tenha uma certa bagagem. Isso já mobiliza a sua vida de uma maneira diferente, você já conhece pessoas com uma formação diferente. Explore as suas possibilidades com cursos que, muitas vezes, não têm necessariamente aquela conexão econômica, mas que são cursos que vão te ajudar a conhecer pessoas com
graduações diferentes, com visões de mundo que são diversificadas. Essa aqui é uma construção, esse agir está muito relacionado com a maneira como vocês se relacionam socialmente. E não menosprezem isso. Por quê? Como eu já disse em algumas aulas para alguns alunos, hoje, um dos maiores bens que estão sendo consumidos, vendidos e comercializados são os chamados bens sociais, são os nossos contatos nas redes sociais. E por muito tempo a gente negligenciou isso. Significa que todas aquelas pessoas são amigas? Não, mas que aquelas pessoas podem fazer a diferença em determinados momentos com determinadas dificuldades. A gente só precisa se organizar e cooperar. Essa aqui, talvez tenha sido uma das maiores estratégias que eu perdi, especialmente na minha primeira graduação. Tenha um mentor. Essa deve ser uma das suas metas, na minha opinião, se você ainda não tem. Se você não tem um mentor, procure um profissional que atua e que tem um sucesso de acordo com a sua avaliação. Porque essa questão do sucesso é muito superficial, tá? Superficial não, é muito subjetiva na realidade. Vai ter gente que vai avaliar que sucesso é a questão da remuneração. E vai ter gente que vai avaliar que o sucesso está vinculado, por exemplo, às questões sociais, às conquistas sociais ou às conquistas humanas da pessoa. Eu não sei qual que é o seu conceito de sucesso, mas, independente do seu conceito, vale você procurar um profissional que você admire e que ele possa acompanhar também o seu desenvolvimento. Eu, honestamente, se estivesse no lugar de vocês, faria a busca dos mais diversos tipos de mentores. Por quê? Mentor em termos profissionais, mentor em termos pessoais, né? Aquelas pessoas que você conhece, que têm uma condição de vida que você gostaria de obter. Se você quer ser uma pessoa que você tem planos de casar com alguém no futuro, tenha essa troca de informações com pessoas que são casadas, que estão há muitos anos juntas, para que você possa entender como é que é esse processo. Essa mentoria faz com que você tenha um desenvolvimento diferente. Então, não menospreze essa oportunidade de conhecer alguém que você admira e que você consegue, dentro desse conceito aí de admiração e de respeito, construir experiências, mesmo que essas experiências sejam baseadas nas experiências dos outros, né? Mas que vão contribuir para suas decisões no futuro. Conheça a sua universidade. Isso aqui é um bom tópico. Vocês precisam conhecer a Universidade Paulista. Tem gente que está no 8º semestre que ainda não sabe onde é que fica a sua biblioteca. Tem gente que está no 1º e também ainda não sabe. A questão são facilidades que a universidade oferece e que vocês deveriam aproveitar, sim. Por quê? Porque, por exemplo, dentro da pesquisa, seja da APS ou da monografia para você, de repente, em ciclos mais futuros, você vai encontrar um material que é exclusivo de uso dentro do espaço territorial da biblioteca. E com questões que são ali apresentadas dentro da biblioteca. Então, você tem e deve fazer uso, por exemplo, desse conhecimento. Uma outra coisa que muitas vezes vocês não conhecem diz respeito aí ao Centro de Psicologia Aplicada, que a universidade oferece. É um atendimento psicológico que pode ser oferecido tanto para crianças quanto para adultos, e a universidade oferece essa avaliação psicológica para atender a comunidade. Praticamente, onde você encontra cursos da área da saúde, a Unip oferece a clínica de atendimento para esse apoio psicológico. E em tempos de pandemia, nesse momento que você, de repente, como eu, perdeu alguém, precisa de apoio, precisa de assistência, eu acho que vale, se você percebe essa necessidade, usufrua do recurso que a universidade disponibiliza para você, tá? Iniciação científica também é um outro recurso que muitas vezes tem e vocês desconhecem. Isso aqui é muito bacana para quem está pensando, por exemplo, em seguir carreira acadêmica. Você tem vontade de seguir carreira acadêmica? Pois observe aí o período de inscrição
da iniciação científica, procure um professor da universidade que você tem afinidade para desenvolver o projeto. As inscrições acontecem sempre no período de março, e minha sugestão, não espere para que vocês façam as inscrições em março. Gostou? Tem interesse? Já começa a desenvolver agora. Qual é ali o projeto que você está pensando, né? Qual é o tema, em qual disciplina você teria mais facilidade de desenvolver uma pergunta de pesquisa. Então, esse é um momento, faça isso, especialmente para quem está começando, né? Quem está no primeiro, no segundo, no terceiro semestre. Vocês têm essa possibilidade. Inclusive, a universidade tem alguns convênios e oferece bolsa de estudos para quem desenvolver e atender aos requisitos que são oferecidos dentro do edital. Verifiquem essas condições especiais para vocês, tá? Conheça o seu coordenador auxiliar. Eu estou aqui como coordenadora também do curso de Ciências Econômicas no Tatuapé, na Anchieta e na Marquês. E vocês precisam saber o seguinte: os coordenadores, eles fazem plantões semanais para atender vocês. Dúvidas sobre atividades complementares, dúvidas sobre as dependências, consulte o seu representante e verifique qual que é o horário que o seu coordenador está disponível para conversar com você. Porque a gente está justamente num horário reservado para tirar dúvidas, para tentar te assessorar o máximo possível. E muitas vezes vocês passam o curso inteiro e nem sabem o nome do seu coordenador. Isso é, na realidade, uma questão que precisa ser mudada, né? Eu tenho a oportunidade muitas vezes de interagir com os representantes e essa facilidade de contato realmente tem implicações positivas para a gente, tanto do ponto de vista da coordenação, quanto do ponto de vista do aluno. Mas, sempre que possível, né, conversa com seu coordenador, tenha uma boa relação com seu coordenador, tenha uma boa relação com seu representante, porque as conquistas que você quer almejar serão facilitadas, né, por conta desse apoio, dessas relações sociais. Conheça o manual do aluno, isso aqui já é café com leite, digamos assim, né, isso aqui é básico, e conheça também as bolsas e os descontos que a universidade oferece. Existem bolsas que são internacionais, então se você está pensando, já pensou em passar um semestre fora do país? 2 semestres? Já considerou essa possibilidade? Então, você precisa conhecer a universidade que você tem, você precisa conhecer, visitando o site da universidade, entendendo quais são os processos que estão disponíveis ali para a sua consulta. Se você não faz essa busca, dificilmente alguém vai trazer essa informação para você, porque está todo mundo correndo atrás de uma série de coisas. Mas não significa que isso não seja importante. Então, essas foram coisas, por exemplo, que eu gostaria de ter corrido atrás na minha época e não fiz. Então, é importante que vocês conheçam mais a universidade. Está tudo disponível no site de vocês, do site da universidade, tá? Você pode entrar lá, fazer a consulta, porque o processo é muito transparente dentro da universidade em termos de informação. É uma questão de curiosidade, que muitas vezes não é estimulada pela correria, pelo excesso de afazeres, de informações, de coisas que a gente precisa apresentar, enfim, de conquistas que a gente quer ter, e a gente acaba também deixando de lado o que é importante. O que realmente importa dentro dessa avaliação aqui, dessa questão em relação a esse nosso bate-papo, esses conselhos? Minha sugestão é que você tenha metas. Ontem a gente conversou sobre o mercado financeiro, na segunda-feira teve uma conversa sobre econometria, não sei ainda qual é a área que você quer desenvolver, qual é o teu sonho de consumo, que área que você está pensando em aprofundar e aplicar os seus conhecimentos dentro da economia. Mas, já nesse primeiro momento, depois dessa conversa aqui, é importante que você tenha foco, que você tenha sonhos, planos, mas não só crie os seus sonhos, que você tenha metas. Uma das minhas sugestões coloca aí nos seus to-dos, né, na sua lista de coisas a fazer, se você ainda não tem. Encontre um mentor. Encontre um mentor. Se você não está fazendo estágio, mas quer fazer um estágio, começa a pensar em qual área você gostaria de estagiar, trocando informações com alunos que já estão estagiando.
como é que é o estágio? Mas você tem uma atividade mais repetitiva ou não? Como é que é? Tem muito desafio? Para que você daqui a pouco possa, por exemplo, se candidatar a essas áreas que você está sonhando, mas com um pé no chão. Dentro do nosso modelo de educação, infelizmente, a gente não tem, por exemplo, essa experiência de saber o chamado dia da carreira, que era uma oportunidade única de nós termos a chance de escutar quem está na área, trazendo um feedback honesto sobre como é trabalhar dentro da tão almejada carreira, né? Infelizmente. Então, aí a gente tem que assumir esse protagonismo, a gente tem que ter essa consciência de que essa informação não virá, a gente é que vai ter que buscar. Então, tenha essa meta de encontrar mentores, trocar informações com quem está estagiando, conversar com seus coordenadores auxiliares, para saber mais e aprender mais, e ter uma vida universitária mais acessível para você. Aprenda qual que é o melhor método de estudo para você. Eu podia ter feito aqui só uma dedicada para dizer o seguinte, olha, é esse o método. Eu não posso te dizer qual é o seu. Vai fazer parte daquela pergunta, quem é você, do que você gosta, que você precisa continuamente aperfeiçoar. Eu sou adepta das anotações. Mas, ultimamente, tenho utilizado também outras estratégias, como, por exemplo, o mapa mental, alguns resumos. A gente vai mesclando, vai avaliando qual que a gente tem um pouco mais de facilidade, outras nem tanto. Você vai ter que fazer essa descoberta. E quando você faz, fica muito mais fácil, tá? Participe das atividades acadêmicas. Você como aluno. Nem todo mundo aqui foi meu aluno. Eu vou fazer a pergunta no chat. Quem aqui nunca teve aula comigo? Escreve para mim aqui, por gentileza, no chat eu. Tá? Então, para quem nunca teve a oportunidade de estar comigo, muito prazer, né? Viviane, aqui estou. Então, eu costumo brincar muito, trazer algumas atividades, faço algumas questões aí, justamente para ter uma interatividade maior. E eu tenho muitas dificuldades, às vezes, com algumas turmas em específico. Por quê? Porque são turmas mais tímidas. Mas eu não desisto, eu continuo lá teclando, continuo lá fazendo as minhas... eu tenho essa necessidade de testar as coisas para ter certeza que elas vão se encaminhando ou não. E na maior parte das vezes, o feedback que eu tenho são muito positivos, né? Na maior parte das vezes, os alunos sempre trazem aquela busca de, professora, quando vai fazer de novo? Quando que a gente vai ter de novo? Essa é uma questão fundamental para vocês também. Mesmo que vocês não tenham tido essa chance, eu acho que vale vocês pensarem em outras atividades, né? Desde que seja também dentro da universidade, como, por exemplo, a APS. Assuma o seu papel dentro da APS, sabe? Olha, eu não estou conseguindo pesquisar, vira para o colega que está desenvolvendo a APS, fala, como é que eu posso te ajudar? Faz aí uma chamada no Zoom, conversem, falem, puxem essa responsabilidade para vocês, né? Porque assim você cresce, assim você aprende. Tenha essa curiosidade, e então participe quando o professor também criar uma atividade para você, dê a chance de saber se essa atividade vai te trazer benefícios. Esteja disposto, tenha uma predisposição para ser alguém que aprende, que tem a acrescentar, tá? Faça atividades físicas regularmente. A vida vai ser sempre muito cheia de altos e baixos. Nós temos ciclos onde nós estamos muito bem, e às vezes nós temos ciclos muito ruins na vida. Mas a atividade física te ajuda muito a superar esses momentos difíceis e também aqueles momentos de grande euforia, né? Então, procure uma atividade física que te dê prazer. Isso é importante. Eu gosto da corrida. Quase abri um grupo de corrida, olha aí, abrindo o coração, falando aqui no Tatuapé, quase. Em 2020, eu quase abri, conversei com o professor de educação física, já estava tudo assim, meio que esquematizado. Não rolou. Significa que eu desisti? Ainda não, mas pode ser que, vamos ver se as coisas, né? Porque é uma questão importante, a gente tem que ter prazer também na atividade física que a gente está se propondo a desenvolver. Isso aqui é fundamental.
Não estude apenas do que você gosta. Aqui em economia, eu brinco com vocês, tem gente que fala que eu sou uma separadora de casais, não é isso. Eu brinco sempre de que na universidade, na faculdade, não é hora de você casar. E a ideia é justamente trazer para a tua aplicação em termos de conteúdo. Não se case com as teorias. Ainda não é a hora de você escolher no primeiro semestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Calma, conheça. Não estude apenas aquilo que você gosta. Se dê ao trabalho. Saia da zona de conforto, sim, de estudar aquilo que você não domina, aquilo que você precisa melhorar. Porque existem grandes mudanças nesse comportamento, você se transforma e você fica depois muito orgulhoso do que você conquistou, porque era uma área que você não dominava, mas que agora pode ser que você não domine, mas você conhece um pouco mais, e que você percebe que se você se envolver mais, se dedicar mais, isso pode fazer toda a diferença. A última grande coisa aqui, de certo modo, diz respeito à sua resiliência. Tenha resiliência. Vocês vão errar, vocês vão acertar. E o adulto, ele enxerga a realidade. Não vá se punir nem se auto-sabotar. É enfrentar a realidade com as consequências positivas e negativas. É isso que a gente tem que fazer. Essa é uma postura que você tem que ter em relação a tudo que se desenvolve dentro da sua vida. Tenha a maturidade de entender também que, assim, eu estou no 7º semestre, agora não dá mais para mim, estou no 8º semestre, não dá mais. Não. A postura é a seguinte: olha para trás, avalie o que você fez e se perdoe, porque você também tem que se perdoar. Você não sabia o que você sabe hoje. Muita coisa que faz e formata você do jeito que você é hoje, precisava passar por dor, para que você se transformasse no ser humano que você é. O que você deve fazer é transformar esse momento em algo que traga evolução para você. Essa deve ser a sua postura. Se perdoe, perdoe familiares, perdoe amigos e reconstrua, use esse momento de mudança para fazer escolhas que sejam mais evolutivas para você, tá? Porque assim você se transforma nesse protagonista. Eu gosto muito de usar esse termo, acho que é muito bacana, quando você assume a responsabilidade pela tua vida, porque às vezes a gente está se matando por questões que não são importantes daqui a 1 ano, quanto mais daqui a sei lá, 6 meses. E a última coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer é: comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Essa é uma frase muito boa do Arthur Ashe, falando que ainda dá tempo. Está saindo, está chegando, é uma mudança de atitude, uma mudança de paradigma para você, mas ainda dá tempo de mudar, tá? Se perdoe, faça os ajustes sobre as coisas que você controla e siga em frente com o que você tem, com o que você pode fazer e com o seu compromisso sempre de investigar quem você é, porque aí você conquista as melhores coisas para você e não para o que os outros selecionaram para você, tá? Eu passei um pouco do tempo, passei, mas como eu estou sozinha, consigo trazer para vocês aí um pouquinho sobre o apresentado aqui. Essas são algumas coisas que eu gostaria muito que alguns professores, alguns amigos tivessem dito para mim, alguns, até mesmo faltou um pouco dessa formação como família, sabe? Minha família não tinha essa estrutura para trocar essas informações e me orientar. E eu acho que vocês precisam ter consciência disso. Nesse momento de pandemia, a gente observa que eu queria muitas vezes fazer muito mais por vocês, mas eu não consigo. Eu também tenho os meus limites, eu também tenho que dizer, pera, até aqui eu consigo ir, né? Mais do que isso, não. Vocês também precisam fazer essas questões, tá? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Não olhei aqui no bate-papo.
Perguntas sobre orientação. Consigo você como orientadora, mesmo não sendo do paraíso? Não sei. Depende muito. Depende da situação aí em relação ao semestre que vem, tá? Mas, assim, vocês vão ter um professor que é o professor orientador, que é vamos dizer, o grande responsável por passar o básico em relação à monografia, mas vocês podem e devem consultar os professores, que são os especialistas, vamos dizer assim, no seu tema. Isso faz toda a diferença, tá? Para quem está precisando falar comigo na coordenação, vale perguntar para o representante, porque eu tenho 3 horários diferentes. Então, consulte o seu representante, por favor, tá? Por gentileza. De qual unidade eu sou? Então, eu trabalho hoje coordenando, atuando diretamente em 3 unidades. Anchieta, Marquês e Tatuapé. O que me ajudou a superar? Então, boa pergunta. Perguntaram aqui para mim no chat o seguinte: o que me ajudou a superar a falta desse apoio familiar na minha construção como estudante, como graduada, né? Uma das minhas dificuldades realmente era ter apoio da minha família. Então, lembrando hoje, quando eu tinha alguma atividade para fazer, algum exercício, alguma coisa assim, eu não tinha quem me ajudasse. A minha mãe sempre foi uma pessoa que fomentou: estude, 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 estude. Eu não quero que você tenha o mesmo destino que eu, né? Ela trabalhou por muito tempo na roça e depois ela teve acesso a um curso especializado de costura e se transformou em uma ótima costureira. Ela não queria que eu tivesse esse destino, porque ela achava que a remuneração era muito, muito baixa naquela época, então ela me fomentou para estudar um pouco mais. Eu vou ser bem honesta, eu tive uma educação, ao mesmo tempo de muito incentivo, estude, 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 eu tive uma outra educação de fechar um pouco as minhas características, que são assim: eu gosto de brincar, eu gosto de falar, eu gosto depois que eu tenho uma certa intimidade, né, calma. Aí eu, né, consigo ir lá e superar e conseguir as coisas com o meu jeito bem diplomático. E eu acabei fazendo esse ajuste por meio da observação dos outros, e também teve um momento de ruptura que foi fundamental, assim, que foi quando eu me desvinculei um pouco das opiniões da família, de uma maneira geral, acompanhando o feedback de outros amigos. Por isso que o desafio deve ser: converse com as pessoas. Isso é importante. Nem todo mundo vai tomar decisões, né, baseadas na opinião do outro. Não é isso. Não quero que você pense que não é porque você conversou com alguém que você vai ter que necessariamente obedecer. Mesmo que seja o seu mentor, o protagonismo é seu. Ele vai lá, pode te aconselhar, mas a decisão final de fazer ou não fazer tem que ser sua. Então, a minha sugestão é essa: converse. Converse com seus amigos e, de repente, para quem fez a pergunta aqui, vale procurar aquelas pessoas que você tem, assim, uma admiração tremenda e que normalmente não teriam um contato social tão próximo. E-mail, LinkedIn. Eu, hoje, faço e acompanho e vou para cima. Porque quando eu quero, eu vou lá e mando a minha mensagem e pronto, tá? Então, me ajudou muito a perceber que, na realidade, eu não era tímida. Aliás, eu sou um pouco tímida, mas o meu problema não era ser quieta demais, porque eu fui muito limada, muito cobrada para que eu não tivesse essa expansão, não buscasse as soluções que me dessem prazer, que me dessem vontade de construir uma Viviane melhor. Que mais? Pensando no que foi dito no tempo passado, professor, uma vez meus colegas concluindo na universidade ainda têm acesso a bibliotecas, professores, publicar artigos, justamente. Tá. Deixa eu ver se eu concluo a pergunta aqui do Anderson. O Anderson está tentando relacionar justamente essa aproximação que vocês têm em relação às facilidades que a universidade oferece. Facilidades, eu estou tentando usar o termo de as condições que a universidade oferece para vocês de biblioteca,
de iniciação científica, para que esse abismo, né, você que acabou de se formar e não conseguir se envolver com o mercado de trabalho logo de cara, é uma estratégia muito boa, Anderson, tá? Muitos alunos, aliás, muitos professores foram ex-alunos. E a gente fez essa conexão justamente por conta dessa busca de manter contato com professores, com coordenadores, o Manzalha, a professora Ive, são aí registros importantes para mim, para minha história, academicamente falando. Uma coisa que me assombra é a escolha do tema da monografia. Você tem alguma dica? Minha sugestão é não espere para tomar essa decisão no seu 7º semestre. Minha sugestão é, se você já está no 7º semestre, opa, é uma questão a ser avaliada, mas para, acho que não, melhorar aqui o tom é o seguinte, comece já a avaliar quais são as disciplinas que você tem interesse, quais são os temas que te chamam a atenção, e se possível, converse com os professores dessas disciplinas sobre uma prospecção de pergunta, de problema de pesquisa, tá? Eu acho que o maior problema dentro da monografia para vocês, e por isso que fica tão assustadora, é porque vocês deixam para pensar nisso no último semestre, no último ano. E aí, trabalho, estágio, não, eu acho que você tem que começar a se antecipar, vamos dizer assim, em relação a essa decisão que é importante, a formação da monografia, tá? Então, é hora, ela colocou que está no 4º semestre, é hora, tem alguma disciplina que você se identifica? Conversa com o professor, teve algum assunto que você gostou ali, professor, o que você acha de desenvolver uma pesquisa nessa área, você acha que vale a pena? Quais são os livros que você indica? Porque vai tirando esse fantasma, né, que vai assombrando vocês ao longo dos semestres, porque, enfim, você tem um respaldo maior do professor dizendo, continue assim. Olha o povo dizendo que não escutou, tá vendo? Começa a conversar sobre isso, começa a discutir sobre isso. Quais são as dicas que você reconhece que são fundamentais para não se perder na era de informações extremamente dinâmicas e muitas vezes questionáveis para nós? Ótima pergunta. Eu tenho, enfim, vamos lá, isso aqui é uma questão interessante. Eu não falei que vocês têm que se conhecer? Uma das coisas que eu faço e que eu percebi me conhecendo, não sei se você vai se identificar com essa questão. Eu sou uma pessoa que sou muito influenciada pela arte que eu consumo. Então, isso foi só observando. Estou lá vivendo a minha vida, eis que eu assisto um filme específico. Depois daquele filme, a vida perde o mesmo sabor. Eu começo a ver um mundo cinza. Aí eu comecei, mas qual que foi o problema? Estava tudo bem, o que aconteceu comigo? Por que foi essa mudança brusca de sentimentos e tal? A arte mexe muito comigo. A arte mexe com a minha alma. Então, eu muitas vezes tenho que selecionar com muito carinho, com muita atenção, o que é importante. Porque, do contrário, eu sofro antecipadamente. O Guide comentou na noite de ontem uma coisa interessante. Às vezes a gente sofre antecipadamente sobre uma decisão que não diz respeito a gente, que a gente não vai conseguir influenciar, e que quando a gente fica sabendo, na realidade o processo já foi todo resolvido. É difícil fazer essa seleção, mas se você começar a se conhecer um pouco mais, você vai começar a fazer essas decisões que vão favorecer a sua vida de uma maneira melhor. Minha sugestão é essa. Comece a observar o que é que está te fazendo mal. De repente é o jornal. Eu preciso me manter informado. Sim, claro que você tem que se manter informado. Mas comece a selecionar até de onde que está vindo essa informação. Se essa informação está sendo imparcial ou não. Essa questão hoje dentro do jornalismo da imparcialidade tem sido um problema. Porque até mesmo nas redes sociais, quem já assistiu o Dilema das Redes aqui sabe do que eu vou falar. Nós estamos sendo muitas vezes manipulados, né, por meio dos algoritmos, e isso traz consequências negativas para o nosso eu. Então,
Eu vou ler o jornal? Vou. Eu vou assistir determinado tipo de fonte de conhecimento? Faço isso. Mas eu preciso me observar quais são as consequências. E até que ponto aquilo de fato está sendo uma informação que eu posso controlar. Cuidado com isso. Isso é muito importante. Até que ponto eu consigo controlar essa informação? Às vezes a gente fica, nossa, meu Deus, agora o governo, e é o estadual, e é o federal, e é o internacional, né? Pessoal, calma. Tem coisas que você não controla. Se você sofrer desse jeito, você não chega aos 40, você não chega aos 50, você não chega aos 60, e eu quero que vocês avancem muito, que vocês tenham uma ótima vida. Mas cuidado um pouco em relação ao que vocês estão consumindo, tá? Porque rede social, filme, série, música, isso tudo pode justificar essas suas mudanças e essa falta de esperança no futuro. Cuidado, tá? Muito cuidado. Tá, colocaram aqui que parece um pouco fora da realidade buscar algumas bolsas dentro da universidade. Então, mas é bacana tentar. Eu tenho algumas experiências. Tem uma aluna, inclusive de economia, que conseguiu passar por um processo de internacionalização por meio de uma universidade da Espanha, mesmo durante esse processo de pandemia. Porque eles mantiveram os convênios, só que as aulas foram remotas. Aí você vai falar assim, ah, gente, é uma experiência internacional. Tá lá. Se ela não tivesse candidatado, ela não teria participado. Vocês precisam tentar. Nem todo projeto nem toda candidatura de iniciação científica dá resultado. Não significa que você não tenha que tentar. Vai lá e tenta. Vai lá, passa pelo primeiro passo, veja, de repente, o não você já tem, perfeito. Venho tentado assistir várias vezes o curso de internacionalização. Acho que deveria ter pelo menos uma vez no fim de semana, principalmente para quem trabalha durante a semana. De repente, é uma questão de você mandar para sugestões para a área, né, para o setor de bolsas, acho que é o setor de bolsas internacionais, como sugestão, para que vocês consigam acatar aí, consigam ter mudanças positivas em relação à formação de vocês, tá? Meus amores, eu queria falar mais. Eu queria dizer muito mais. Tem muito mais coisas que eu poderia compartilhar com vocês. Só que o meu tempo é escasso. Nós temos aqui compromissos. Eu também não sou o tipo de pessoa que gosta de dizer para você como é que você tem que viver a sua vida. Eu acho que isso tem que ser muito pessoal. Você tem que assumir essa bronca, né, de dizer, é isso que eu quero, vou correr atrás disso. Sempre que possível ali, né, sendo aconselhado, perguntando para A, perguntando para B, peraí, se eu colocar a mão aqui, eu vou me queimar, me ajuda, tal. Porque a gente também precisa aprender a pedir ajuda. Mas eu ainda teria muita coisa para compartilhar com vocês. Eu sei que tem muita coisa que vocês já me perguntaram e que eu não coloquei aqui nessa apresentação inicial. Fiquei também com uma preocupação muito grande de virar uma coach aqui. Que isso seja ruim, profissão digna, como qualquer outra. Mas é isso, eu acho que vocês têm que acessar o protagonismo de vocês. Das coisas que eu disse, pensa na mentoria, encontre um mentor de verdade, isso é muito sério, encontre alguém que já tenha tido uma boa experiência e que vocês almejam alcançar o mesmo. Não fique com vergonha, procure essa pessoa, converse, e se possível tenha mais de um, porque isso te ajuda muito a ter diferentes visões de mundo. Isso é muito bacana. E a outra questão, coloque algumas metas para você já ir desenvolvendo. Meta, entra lá, meta do segundo semestre de 2021. Pensar num tema de monografia. Se eu estou ainda no primeiro, no segundo, no terceiro, eu tenho que ter um tema. Pensar num tema já nesse final de semestre. Para que você tenha repertório, já comece a procurar os professores. Isso é bacana também para ter uma aproximação especial, tá?
tem aí, está estagiando, conversa lá com o pessoal do estágio para ver a possibilidade de que você consiga ter um aprofundamento melhor dentro da área, de repente faça um job rotation, né, isso é bacana também, algumas empresas oferecem isso. Se não, uma outra coisa que eu também faria, bater na porta e perguntar, posso fazer um estágio aqui durante uma semana? Eu vou ficar aqui só acompanhando, tal, posso? Por gentileza, deixa eu fazer isso. Para aprender sobre as áreas, as mais diversas, as que eu tenho vontade de me dedicar, mas eu também não quero entrar de cabeça, eu quero saber se é possível ou não, tá? Vou iniciar um estágio, espero encontrar um bom mentor. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Para mim foi importante. Eu queria ter mais tempo, mas não tenho. Não significa que vocês não possam refletir, fazer absolutamente. Eu espero que alguma coisinha vocês tenham aprendido comigo, que essa aqui é a minha motivação, essa é a minha meta. Uma coisinha, que tenha sido alguma coisa nova em relação ao que eu falei da universidade, da biblioteca, das clínicas, das bolsas internacionais, alguma coisinha, que eu tenha compartilhado alguma coisinha com vocês, e que vocês possam usar dessa plantinha, dessa sementinha para germinar, para construir bons relacionamentos, encontrar aí, quem sabe, os melhores amigos depois dessa formação como economistas, tá bom? Se a gente se encontrar, que eu espero que seja em breve, e eu não te reconhecer, me perdoe, mas é porque a gente está nessa, né, muitos de vocês não colocam as fotos, e eu não tive a oportunidade de conhecer vocês presencialmente, ainda, mas eu espero que eu tenha, tá bom? Muito obrigada pelo retorno de vocês. Segunda-feira com câmera aberta, a gente vai detonar o Zoom. O Zoom vai cair, Gabriel. Vamos abrir a câmera. Então, beleza. Fechou. A gente abre a câmera. Combinado? Quem estiver comigo na segunda-feira vai ter que abrir a câmera.